Bom, estamos de volta para a gente, depois da exibição do nosso filme de hoje, para a gente então começar o nosso debate, nossa conversa. E eu queria convidar então o Pablo para fazer suas colocações, para fazer sua fala, e aí em seguida eu convido o professor Luciano. Então, Pablo, fica à vontade. Obrigado. Bom, primeiro, boa noite a todos. Quem ainda não tinha visto o filme, que viu pela primeira vez agora, espero muito que tenha gostado. É um filme que eu adoro e que eu acho que ele pode ser discutido a partir de algumas perspectivas diferentes, de alguns modos bem distintos, e que eu acho que isso reflete muito a riqueza que o cinema, principalmente quando a gente vai discutir o cinema de um ponto de vista de significados, seja significado, qualquer tipo de significado, seja sintomático, referencial, subjetivo, o objetivo, o significado objetivo direto do filme, porque um filme como o Bye Bye Brasil, ele pode ser visto através da carreira do seu diretor, dentro da ótica, da perspectiva da carreira do seu diretor. Ele pode ser analisado simplesmente pela história que ele conta, pelos personagens que ele desenvolve, pela relação entre esses personagens, e, claro, através da mensagem do filme. Eu queria falar um pouquinho sobre esses três elementos, sobre o filme dentro da filmografia do Cacá Diegues, do Carlos Diegues, dentro da história e em relação à identidade. É importante a gente lembrar que o Cacá Diegues ele foi um dos cineastas seminais no estabelecimento do cinema novo. É um cineasta fascinante. Tive, inclusive, recentemente assim, um pouquinho essa pandemia, onde compôs um júri com ele, de festival, e é um cara interessantíssimo, apaixonado por cinema e articulado, generoso. E ele, como eu falei, ele é uma das figuras-chave no estabelecimento do cinema novo, que tem um papel na formação da identidade cultural do Brasil, dentro do cinema, da tradição do cinema, que é muito importante, e que eu vou voltar a falar um pouquinho disso daqui a pouquinho, quando eu estiver falando sobre a identidade, de modo geral, nacional. O Kaká, ele foi... É importante lembrar que durante a ditadura ele viveu no exílio alguns anos, depois ele retornou, e quando ele voltou, ele começou... Os filmes que ele fez, inclusive um dos maiores sucessos da carreira dele, se não maior, eu acho, depois continuou sendo Chico da Silva, ele foi criticado por alguns críticos, até por alguns colegas, nesse retorno ao Brasil e nessa parte que se seguiu a ditadura, de algumas vezes ele deixar o viés político, que era tão forte no cinema novo, na tradição do cinema novo, e ele até se ressentia disso, dizendo que ele não precisava necessariamente falar de uma maneira muito ostensiva sobre política para estar falando sobre política. E eu acho que o Bye Bye Brasil é um filme que ele funciona de uma maneira alegórica que é muito forte. O contexto político do filme está muito presente, que é outra tradição do cinema novo. Então, essas vezes, essas acusações, essas insinuações de que ele se afastou das raízes do cinema novo, eu acho, nesse período, eu acho um pouco curiosas, porque uma das tradições do cinema novo é essa, é usar de alegoria para discutir política, justamente para, inclusive, burlar a censura e o autoritarismo dos militares. E dentro desse viés, o Kaká construiu um filme que ele dialoga muito bem antes, eu vou falar sobre a já passar para a identidade, é a última coisa que eu quero discutir dentro da identidade, a discussão de identidade no filme. Quero falar um pouquinho sobre a trama do filme, que é essa análise mais superficial, digamos, quando a gente vai analisar a história do filme, a trama do filme, os personagens, como eles desenvolvem, como eles estão se relacionando. Algo que eu acho fascinante em relação aos personagens do Bye Bye Brasil, primeiro, é essa contraposição entre a picaretagem do que eles apresentam, essa natureza miserável mesmo, até do entretenimento que eles oferecem, com a grandiosidade da maneira como eles se apresentam. Né? O Lorde Cigano, a rainha da rumba, é o rei dos músculos. E isso fala muito sobre a maneira como eles se encontram para se vender para uma população que é uma população miserável, carente de entretenimento até certo ponto, como eu vou falar daqui a pouquinho sobre a TV, sobre a questão da TV, e essa ideia de criar uma aura mística em relação a eles mesmos, a identidade deles, para poder vender. E essa aura mística, tudo bem, você pode falar sobre traduções fantasiosas que vêm
do circo itinerante, com suas figuras exóticas que estão sendo apresentadas, mas no caso específico do Bye Bye Brasil, muito desse exotismo dos personagens vem de uma idealização do mundo exterior, principalmente da Europa e dos Estados Unidos. O Zé Wilker, por exemplo, que faz o Lord Cigano, eu acho uma performance sensacional, porque é um cara que, obviamente, é um picareta, é um golpista, de certa maneira, mas, ao mesmo tempo, não se pode dizer, a não ser a relação dele com a personagem da Beth Farias, mas a Beth Farias também ela tem suas questões pessoais que tornam ela um personagem forte, mas, obviamente, ele usa o corpo da sua companheira para poder lucrar, mas, tirando esse elemento dele com ela, ele, nos golpes que ele faz, no sentido de vender as suas atrações, ele não é um cara que tem uma malignidade, um intuito nocivo. Ele vê como inocente o que ele está fazendo. Ele está oferecendo entretenimento e ele está mentindo para poder cumprir esse objetivo de entretenimento. Eu acho que existe, inclusive, elemento de suavidade na composição do Zé Wilker, que eu acho que também tem momentos hilários, o timing cômico dele é muito bom, mas eu acho que elementos de suavidade na caracterização que eu acho que ajudam a tornar esse personagem mais do que um simples picareta, né? Quando, por exemplo, o sorriso, quando ele vê a Altamira nascendo, o bebê nascendo, ele fala, olha o cabelinho, ele dá um sorriso, é um sorriso doce, é um sorriso que humaniza o personagem. A gente vê que ele é capaz de sentir afeto, sentir amor, de se encantar, que ele tem carinho por aquelas pessoas. E, ao mesmo tempo, isso eu acho uma das coisas mais fascinantes sobre a composição de Zé Wilker, sobre o roteiro em si, sobre o filme em si. Porque o tempo inteiro, o Lord Cigano, ele está vendendo a ideia de uma idealização do estrangeiro, principalmente, né, dos Estados Unidos, da Europa, quando ele fala, por exemplo, qual que é o maior sonho de todo brasileiro no seu íntimo. O cara até fala, vida eterna, sucesso, dinheiro. Não, é ver a neve, porque os países civilizados, todos têm neve, o Brasil não tem. Então, ele promove essa idealização do estrangeiro como algo, né, que é superior a gente. Então, ele está sempre vendendo essa ideia, mas, ao mesmo tempo, ele acaba se mostrando profundamente ingênuo, quando ele mesmo acredita em promessas que são feitas ou pela conversa com um caminhoneiro, que fala dessa cidade, Altamira, que está acabando de surgir no meio da Amazônia, com promessas de riqueza fácil, e que eu acho que vem num momento muito bonito, para mim é um dos momentos mais lindos do filme, que é o momento que ele passa um aperto, né? Quem acabou de ver o filme, ele está lá fingindo que ele é um médium, que ele é um clarividente, e alguém começa a perguntar sobre a situação do sertão, não chove, a gente está passando necessidade, nada nasce, Deus está distraído ou ele não gosta da gente? E ele fica apertado, ele não sabe o que responder, e de repente, para tentar sair daquela situação, né? Primeiro ele fala, eu sei lá o que está acontecendo, e ele vê que ele tem que dar uma resposta, e ele começa a pintar uma vida pós-morte, né? Uma promessa, que é algo que a religião faz de uma maneira muito eficaz, né? Para se vender, que é você sofre aqui, mas você vai ser recompensado no pós-vida. E ele começa a pintar esse pós-vida, e aí ele mesmo se convence daquilo, quando ele projeta nessa Altamira que o caminhoneiro falou com ele na estrada. Então ele tem uma ingenuidade profunda, né? Porque ele acredita em promessas que ele mesmo se acha assim, olha como eu vendo para os outros essa farsa, e ele cai na farsa. Ou no próprio final do filme, vamos para Rondônia, e ele acreditando que a riqueza está lá. Eu gosto muito dessa composição de Zé Wilker, dessa complexidade. Como eu falei, a Beth Faria fazendo a rainha da rumba, Salomé, ela é uma personagem que, ao mesmo tempo, ela é vítima, porque ela acaba sendo obrigada a vender o próprio corpo para poder sustentar a caravana Holiday, sustentar o companheiro, que é uma mistura de gigolô e cafetão, né? As duas coisas ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, ela demonstra uma força que é inequívoca. Ela é uma personagem forte. Ela não é, a Salomé não é uma personagem que você vê no Bye Bye Brasil e você atribui a ela fragilidade. Ela é tão vulnerável quanto todos que vivem naquela situação de miséria, mas dentro disso ela é forte. Embora exista também uma melancolia que eu acho muito bonita. Tem uma fala da Beth Faria que ela acho que ela diz essa fala de uma maneira tão significativa. É uma performance que é muito complexa. É fácil a gente subestimar o que ela faz nesse filme. Mas é quando o Cisco, o personagem do Fábio Júnior, pergunta se ela ama o Lord Cigano, e ela responde, temos sido muito felizes.
O tom com que ela fala temos sido muito felizes, ao mesmo tempo não vende a ideia que eles têm sido realmente muito felizes, mas ao mesmo tempo nos convence de que de alguma maneira ela acredita naquilo, mas que ela está conformada com aquele nível de felicidade que ela conseguiu alcançar com Lorde Cigano. Eu acho isso muito bonito, né? Ela está dentro do possível, ela é feliz com aquela vida, mesmo reconhecendo todas as suas limitações. E falando do Fábio Júnior, que faz o Cício e a esposa dele no filme, Das Do, no final do filme, eu acho que é importante o papel que ele acaba assumindo de um exotismo dentro de Brasília, de que ele alcança um certo grau de sucesso por ser algo que é distinto, algo que é estrangeiro, vamos dizer assim. Né? Ele é o melhor sanfoneiro do Nordeste, como se o Nordeste não fizesse parte do Brasil, do qual Brasília é capital. E parte desse, que é algo que existe até hoje, né? de você encarar as regiões, determinadas regiões do Brasil e a cultura de determinadas regiões do Brasil como algo exótico, como algo que é diferente, como algo que não é necessariamente brasileiro. É algo que a gente do Sudeste, a gente encara como sendo, olha, que interessante, né, essa cultura local. O que nos traz, enfim, a discussão que eu acho que é a mais importante do filme, que é que eu quero ter rapidamente, a gente passar, né, para o Luciano, que vai falar também, que é sobre a maneira como o Babel Brasil se relaciona com a ideia da identidade nacional, com a identidade do que é o Brasil. E o filme é essencialmente sobre isso. Né? O que é o Brasil? Qual que é a nossa identidade? O que nos define como país? O que define a nossa cultura? O que define nosso povo? O Brasil ele pode ser identificado, rotulado de uma maneira simples, ou nós somos vários Brasis? E nós somos vários Brasis naquele determinado recorte histórico, ou nós somos, além disso, vários Brasis ao longo da nossa história? Isso é interessante porque isso se relaciona, essa ideia da brasilidade, principalmente definida dentro da cultura, é algo que remete ao começo do século passado, né? A década de 1910. Obviamente, um dos marcos mais importantes, que eu acho que tem inclusive a ver com a ideia do ciclo urbanicidade desse projeto como um todo, que é a Semana de Arte Moderna de 1922, cujo propósito é justamente estabelecer a identidade da cultura nacional. É claro que em 1922 o cinema não fazia parte dessa discussão. Né? O cinema brasileiro ainda era muito incipiente, muito novo. Então, o cinema não foi representado naquele momento. E assumiria um papel de discutir a identidade nacional, obviamente, muito mais a partir do cinema novo. Né? Porque mesmo que a gente já tivesse cinema, e cinema de qualidade, e cinema e produção, inclusive produções ricas de um ponto de vista técnico, de um ponto de vista de performances, de um ponto de vista de temas, de roteiros, mas que muitas vezes não definiam identidade. Quando a gente vai pensar, por exemplo, nos filmes da Atlântida, a gente vai pensar nas chanchadas, que embora existisse um componente de brasilidade muito grande nesses roteiros, de identidade do brasileiro, é claro que eram filmes que eles brincavam muito com tropos, com convenções de Hollywood, né? Tanto que, de maneira recorrente, vários dos filmes produzidos das comédias daquela época eram paródias de filmes norte-americanos, Mataram, Morrer, etc. Né? Mataram, Correr. E o cinema novo, não. O cinema novo, um dos propósitos do cinema novo não é só dentro da tradição do terceiro cinema na América Latina, naquele período, de comunicar a realidade daqueles países, da cultura e da situação política, econômica, social daqueles países, sem ser retratado necessariamente, né, pelo Hollywood, pelo cinema europeu, mas também de estabelecer o cinema nacional como um retrato do nosso país. Então, o cinema novo é isso, né? Voltar falando da identidade, o cinema novo acaba funcionando como um marco dessa identidade do Brasil dentro do cinema, que é algo que o filme vai discutir através da imagem recorrente e da popularização e de como isso afasta talvez o Brasil, ou o que seria o Brasil, ou a raiz real do Brasil, da nossa cultura, que é, no caso, representado no filme pela televisão, pela propagação da ideia da televisão, de políticos colocarem televisões em praça pública. E só fazer um parênteses nisso, porque talvez os mais jovens, essa ideia seja uma ideia muito absurda, acho que seja uma coisa quase que realmente... Não, é uma alegoria que eles fizeram. Essa ideia de fazer um altarzinho na praça da cidade e colocar uma televisão. Isso era real. Isso realmente aconteceu. Eu sei que eu vendo hoje, de 2022, né, pensando no mundo com a internet, etc., tal, mas eu lembro algumas cidades do interior que eu costumava visitar, por exemplo, vou citar uma, Coroaci,
ela tinha na praça da cidade, no centro da cidade, ela tinha exatamente isso, um pedestal com uma televisão que ficava trancada dentro de uma gaiola, e à noite eles ligavam a televisão na praça para poder passar a novela da Globo. E o povo se reunia ali para ver. Aliás, o filme, o Cacá Diegues e Lawrence Corel, o diretor de fotografia, eles fazem uma brincadeira com isso muito bacana, que primeiro, quando a gente vê a tela da televisão, ela parece, né, imensa, e depois a gente fica com uma televisãozinha de, sei lá, 14 polegadas para dezenas de pessoas assistirem. Acaba fazendo um contraponto, inclusive, o posicionamento dela na cidade, com a ideia que a gente viu antes, quando a gente viu no sertão a igreja, né, e a ideia das cidadezinhas do interior, de chão de terra, construídas em torno da igreja, que é o centro da cidade, e esse altar acaba virando a televisão depois de um tempo. E essa ideia da televisão ela é muito importante porque a ideia da nossa cultura, e isso é um problema que a gente enfrenta ainda hoje, e de certo modo até piorou em certos aspectos, que é a ideia de que a mídia de massa, e principalmente a exportação cultural de Hollywood, acaba influenciando na nossa identidade cultural de uma maneira que é muito nociva. Porque no filme isso é representado pelo fato de que a caravana Holiday, que já não é, né, até pela ideia deles, né, admirarem e idealizarem o exterior, já não é algo que, vamos dizer assim, de certo modo, representa a cultura brasileira dentro da história do filme, mas a cultura do mambembe, de viajar, né, das atrações itinerantes, acabam se perdendo porque as pessoas desinteressadas, elas estão interessadas na novela da televisão, na novela da Globo, naquela coisa de mídia de massa. A gente pode até ver um subtexto também interessante, que é quase que metalinguístico, que é o fato de que o Zé Wilker e a Beth Faria eram atores de novela. Eles eram atores da Globo, eles faziam parte daquela mídia de massa, que no filme eles aparecem criticando, né, como sendo, de certa maneira, condenando a cultura brasileira, aquela massificação. Mas isso é um elemento importante no filme, essa ideia, que aqui é simbolizada pela televisão. Mas não é só a televisão. Hoje a gente vê isso, por exemplo, quando a gente vê a dominância absoluta das telas dos cinemas brasileiros pelos filmes da Marvel, da Disney, que você não encontra espaço, né, para qualquer filme brasileiro, mesmo aqueles filmes brasileiros que eles têm um apelo popular grande, mas não é claro, não vai ser um apelo popular tão grande quanto Vingadores 18. Então, para poder ceder tela para o Vingadores 18, eles tiram esse filme brasileiro. Então, é um problema que persiste ainda hoje e que, no filme representado pela televisão, acho que hoje poderia ser representado muito bem pela dominância das telas de cinema pelos filmes hollywoodianos. O próprio fato de Bye Bye Brasil ser um road movie, ele comunica muito com essa ideia da identidade nacional, da busca pela identidade nacional, pela investigação do que seria identidade nacional, porque é a ideia da transitoriedade, né? Eles estão viajando pelo país. E isso é muito rico, porque, de certa maneira, a gente acaba vendo cenários diferentes. A gente vai ver a Amazônia, e olha como infelizmente, tragicamente, atemporal. Uma das coisas que é discutido no momento que eles vão visitar, né, que eles estão na Amazônia, é como empresas estrangeiras estão explorando através do contrabando de garimpo e, de certa maneira, fica subentendido de madeira, extraindo as nossas riquezas, que é algo que a gente vê ainda hoje, inclusive com resultados trágicos de assassinatos por garimpeiros, enfim, por contrabandistas, por madeireiros ilegais, enfim. Então tem esse elemento da Amazônia, o que aí nos traz outra discussão, porque ao mesmo tempo que os estrangeiros levam as nossas riquezas através do contrabando, garimpo, madeira, né, enfim, minerais, eles impõem a cultura. Então, ao mesmo tempo que tem a televisão, representado no filme pela televisão, ou seja, o filme da Marvel, que seja, dominando a nossa cultura, moldando a nossa cultura e exportando culturalmente a identidade deles, ao mesmo tempo eles estão extraindo a nossa riqueza. Então, é um contraponto, é um golpe duplo doloroso. Mas tem a Amazônia, tem a viagem à praia, o momento que eles passam na praia, que acaba sendo um anticlímax, né? Quando a gente pensa na ideia, quando a gente vai ver Deus e o Diabo, quando a gente vai pensar a ideia do sertão vai virar mar, a ideia do mar como um objetivo a ser atingido, uma coisa idealizada, que é quase um anticlímax. Né? O sertanejo, que vivido pelo Fábio Júnior, ele quer conhecer o mar, logo ele conhece o mar, ele vê o mar. Ah, mas não entra aqui, porque o mar é poluído, vamos lá no outro. Aí depois, quando ele está na Amazônia, ele entra, não é no mar, mas enfim, é um mangue, alguma coisa assim, e ele é picado por uma arraia. Então o mar vira quase que um anticlímax. Mas então, de novo, a Amazônia, o mar e o sertão, a ideia do sertão. E por que eu acho isso interessante para concluir? Porque ao mesmo tempo que você tem essas três geografias muito distintas que fazem parte do mesmo país e podem comunicar sobre identidades diferentes do que seria o Brasil, quando a gente conclui o filme Brasília, Brasília não é nada disso. Brasília não é floresta, não tem mar, não é sertão.
A capital do país em nada reflete o país da qual ela é capital. Né? Ela, na verdade, ela é uma cidade construída longe de tudo para poder blindar a classe política de protestos e que, ao mesmo tempo, é uma cidade que foi construída para expulsar aqueles que a construíram. Né? A personagem da Marieta Severo, que faz uma participação pequena, assistente social, ela diz, né, já tem 1 milhão de pessoas aqui. Cabe mais gente? Não cabe. Quer dizer, todo mundo que construiu, que migrou, que foi lá para ajudar a construir, agora eles não são julgados para cidades satélites, são julgados para comunidades, obviamente, que são extremamente carentes. E essa contradição da capital do país não representa geograficamente, climaticamente, e economicamente, socialmente, nada do país que ela representa. E não à toa o filme acaba terminando de novo na estrada. Por quê? Porque o que é a ideia da identidade do país, ela não é definida, porque não pode muitas vezes ser definida. Porque, de novo, nós somos vários Brasis, no recorte histórico e no recorte do contexto daquele momento. E o filme acaba ilustrando isso, de certa maneira, essa visão multi-identitária do que seria o Brasil, com o filme, mais uma vez, terminando na estrada, sem uma definição clara, porque não tem. E a ironia final é que o filme termina numa nota otimista, de certa maneira, porque ele é dedicado às pessoas do século XXI, aos brasileiros do século XXI. Bom, nós chegamos ao século XXI, estamos em 2022, e muitos dos problemas graves que o filme aponta, sejam problemas da nossa identidade cultural, que acaba sendo embaçada pela imposição cultural estrangeira, seja o roubo das nossas riquezas, seja desigualdade social, econômica, a corrupção política dentro do país, são tão presentes em alguns casos até mais graves, claro, tirando o viés autoritário, tirando mais ou menos, né? Até nisso nós conseguimos uma proeza de retornar. Mas o filme se mantém tristemente atual, e essa dedicatória ao povo do século XXI acaba sendo irônica por isso. Desculpe, eu devia ter marcado meu tempo, eu não marquei, eu espero não ter passado muito do tempo que eu tinha. Imagina, sem problemas. A gente agradece muito suas colocações. Luciano, se quiser então agora fazer sua fala. Eu vou ser breve, até para abrir espaço para as outras pessoas. Eu não sei como é que está o chat, né, com relação às perguntas ou à conversa, né, que a gente possa pode ter aqui, né? Porque o Bye-Bye Brasil, para mim, antes de mais nada, é um filme assim afetivo. De alguma maneira, ele desperta afeto em nós, mesmo para quem não viveu esse país, os personagens, as relações que ali são postas, um sentido de compartilhar um tipo de experiência que, de alguma maneira, você é distante daquela relação entre os personagens e os mundos que eles circulam. Isso é uma coisa assim muito que nos torna muito próximos desse filme. E isso, para mim, está ligado a uma profunda beleza que atravessa pela própria canção do Chico Buarque, tá? Porque antes mesmo no meu caso, de eu entrar em contato com o filme, a canção, ela sempre foi um elemento assim mobilizador dessa própria disposição de conhecimento, de descoberta do Brasil, que aqui no filme é uma descoberta que ela se faz por um grupo absolutamente mambembe, absolutamente nômade, né? Mas de que forma aqueles sedentários ou aquelas pessoas que buscam migrar, que buscam se fixar em outras localidades, ou nós mesmos, assim, filhos de classe média, de que modo nós nos enxergamos no Bye-Bye Brasil? Né? No que diz respeito a essa projeção, esse desejo de busca, esse desejo de alcançar uma certa totalidade do que o Paulo Vilaça estava justamente falando dessa identidade nacional, entende? Porque, se for ver, é uma utopia a ideia dessa identidade, mas, ao mesmo tempo, é cativante esse desejo de reconhecimento dessa enorme diversidade. E é legal a gente perceber isso, o que é esse sentido dessa busca, como que essa busca, de alguma maneira, ela se reatualiza, ela, de alguma maneira, ela é posta de um modo assim
absolutamente predatório, se você for ver, dentro da própria colonização, que você vai vir com um propósito absolutamente predatório, mas, ao mesmo tempo, isso coexiste com os viajantes que vêm de outros países para explorar as cercanias aqui do Brasil. Depois, na Semana de Arte Moderna, e mais particularmente com o Mário de Andrade, a gente vai ver isso na hora que ele vai para o interior do Brasil e caracteriza essa ideia do turista aprendiz. Mas é muito bonito pensar como que isso reaparece no cinema novo, no Deus e o Diabo, na Terra do Sol, em que você vai lá para o Monte Santo, vai encontrar Antônio Conselheiro, mas o que é essas regiões de busca, se por um lado é desbravamento, por outro é um encontro com uma população que está completamente à margem desse progresso, e ao mesmo tempo é um desejo de uma ideia de totalidade que cabe um pouco a gente perguntar para nós mesmos, sabe? Em que pé que está essa noção de totalidade? E quem somos nós? Quem são as pessoas que, de alguma maneira, buscam construir esse sentido de uma totalidade? Porque, veja só, nessa virada dos anos 60 e 70, com toda a ditadura que que a gente vai estar vivendo, todo o sentido de repressão, isso vai aparecer. Eu estou falando agora por uma questão da música mesmo, de várias maneiras, né? Novamente, é esse sentido. Você vai pegar o Milton Nascimento, ele vai falar de uma travessia. Você vai pegar os Novos Baianos, de algum modo, eles vêm ou seja, para os grandes centros, que é Rio de Janeiro e São Paulo. Você pega a Sampa, ela é composta numa época muito próxima ao Balé Brasil, que é por volta de 78. Então, todo esse sentido do deslocar, do almejar uma certa ideia de prosperidade, certo? Quase que uma bonança infinita, ou como um dos personagens fala ali, né? Que eu vim aqui para me tornar um magnata, tá? Eu vou agora mexer com minério, seja essa questão de tirar as riquezas naturais, por princípio, e a partir disso me transformar um magnata. Se você for ver, por outro lado, nas músicas, esse sentido aparece muito do deslocamento e de diferentes formas, e que no caso do Bye Bye Brasil mistura esse caráter nômade, mas que ele é uma espécie de observador do próprio mundo que está em transformação, e, por outro lado, ele está inserido e ele é parte produzido por esse Brasil ainda extremamente bruto, ou seja, que está numa relação de contato muitas vezes assim inicial com o que a gente pode entender por modernidade, por mídias, descambau a quatro. É muito tocante a gente perceber as cidadezinhas que vão sendo encontradas. A extrema aridez, as fachadas contornando as igrejas, né? Isso é absolutamente recorrente. E o que é essa ação de visitação por essas regiões? É legal perceber que esses road movies eles estão presentes constantemente no cinema, assim como na música. Quando eu penso Central do Brasil, essa questão vai ser recolocada na Central do Brasil. Eles vão para uma região minúscula, onde você já tem um conjunto habitacional ali implantado, você já tem esse segundo ou terceiro momento de uma urbanização e de um êxodo gigantesco do campo para as cidades. Tá? Você vai ver em um outro filme, que é o Cinema de Urubus e Aspirinas, que passa isso por volta dos anos 50, 45, 50. Também ele fala dessa relação de encontro entre aquele que migra no sentido e o outro que vai buscar esse princípio de uma espécie de uma utopia, de uma riqueza fácil, num mundo a que eu entendo como um Eldorado, e
constantemente essas relações elas aparecem, seja num desejo de fixar e alcançar algo, tá? Nesse processo de ir para a cidade, ou o contrário, de se aventurar por completo numa condição de nomadismo, né? E com isso descobrir outros Brasis ou até mesmo a riqueza fácil. De que modo que isso cria no filme uma certa melancolia na minha forma de dizer, na minha forma de entender, sabe? Porque parece que está sempre existe sempre um desajuste, uma inquietação da onde eu estou e para onde eu vou, e uma enorme incerteza, tanto do que é esse sonho, seja de andar de um avião, tá? Ou que seja eu encontrar a capital em construção. Que tipo de condição é essa, absolutamente vacante, que está muito instaurada fortemente nesses anos 60, 70 e 80, com esses processos violentos de urbanização? Até que ponto essa condição absolutamente vacante, ela se hoje estabilizou nas periferias da cidade, à medida que elas estão se urbanizando, entendeu? Será que elas hoje encontraram uma estabilidade? Às vezes eu me fico pensando se uma música do Racionais MC, ela hoje tem a potência e a verdade que tinha esse desejo de você migrar, conhecer outras possibilidades de vida e talvez outras Eldorados, tá? Que tipo de crueza e de deslocamento nós tivemos nesses 40 anos? Quais são os road movies atuais brasileiros nesse sentido falando, entendeu? É uma pergunta assim que constantemente me vem. Será que o road movie brasileiro será que é atravessar da região do centro de São Paulo, mais rica de São Paulo, para a região mais periférica, tipo o filme Invasor, em que eu vou da periferia para a região central e ao mesmo tempo parece que são dois mundos que se misturam, mas através do tráfico, né? Que tipo de sonho, né? Pegando um pouco a mensagem deixada pelo filme, né? Do Bye Bye Brasil ao final, tá? A gente produziu, e que road movies são esses, tá? E que tipo de melancolia hoje nos constitui, entendeu? Porque aqui ainda existia, mesmo sob forte repressão da ditadura, uma perspectiva ainda incerta de Brasil. O Brasil ainda era esse país do futuro, entende? Mas hoje essa melancolia, tá? Isso particularmente nos 10 anos, ela se constituiu de uma outra forma. E esse movimento enorme, tanto de sonho nômade em função do Eldorado ou de uma busca de uma fixação em um país melhor, ele está hoje em que pé, entende? Tá? E ao mesmo tempo, como que um filme como esse nos comove? Né? Que vazio ele cria de nós, para quem viveu essa situação, para quem vê isso de longe, tá? Para quem tem desejo de se mobilizar para ir de encontro a um país que está apresentado no Brasil, e será que vai encontrar esse país? Tá? E aquele que se mobilizava para ir de encontro a esse país na década de 70. Aí eu falo por mim mesmo, entende? Quando eu vi esse filme, ouvindo música de Milton Nascimento, de Chico, de Caetano, e aí entra mais, sai Guarabira e vai por aí fora, experimentar o pó da estrada era um desejo enorme, entende? Assim, de se lançar e entrar em contato com essas cidadezinhas. E sabia que cidadezinha é essa da qual eu, de alguma maneira, pertenço, entende?
Que espaço e que mundo é esse que nós vivemos hoje temos para nos lançar em direção a esse Brasil profundo? E se tem esse Brasil profundo, e aonde está esse Brasil profundo? Ele se deslocou para cidades? A noção de identidade nacional que se apresenta, ela foi sendo cada vez mais jogada para longe, meio de certo sentido atrofiada, porque se você for ver dentro da produção artística e cultural brasileira, você tem como se fossem sequências de ondas dessa busca, ou seja, nesse momento, Altamira era a fronteira. Hoje, Altamira continua sendo fronteira de alguma maneira, mas ao mesmo tempo, qual o mundo que se criou em volta dela? Na usina hidrelétrica que vai ser construída, nos desmates violentos que teve, aos nossos olhos que vivemos em São Paulo, aqui no Sudeste, que Altamira é essa dos anos 70 e de hoje? E por que esse movimento de um olhar profundo, de um olhar distante, ainda ele habita, mas qual que é a dimensão e a particularidade disso? Por isso que eu acho muito legal a gente olhar esse filme assim e perceber profundamente o que me toca nesse filme, se eu já tenho meus 50 anos de idade ou se eu tenho os meus 20 anos, 22 anos de idade. Essa dimensão desse vazio afetivo e dessa coisa assim que parece que causa uma tristeza e ao mesmo tempo uma beleza de uma autenticidade perdida ou ainda existente, que foi esquecida, ela como que me mobiliza, entende? A reconhecer o país que eu vivo hoje ou que eu poderia ter vivido há 30, 40 anos atrás. É uma pergunta que o Bye Bye Brasil ele constantemente me traz, tá? E que, de alguma maneira, ela é constantemente reapresentada. E esse mito do Brasil ser uma fronteira aonde eu vou conquistar, aonde eu vou desbravar, aonde eu vou ganhar riqueza fácil, ele é reafirmado, mas agora parece que essa última vez aí dos últimos 5, 10 anos, essa última reafirmação já caiu numa certa desilusão, entendeu? Que está nos fazendo olhar no espelho de outra maneira, sabe? A impressão que eu tenho. Tá, é isso. Certo. Muito obrigada. Muito obrigada. Tá dando um eco? Tá dando um eco? Eu que... Ah, tá. Aí, acho que estão certo agora. Beleza. Obrigada, Luciano. Então, a gente tem algumas perguntas. Eu acho que eu vou ler elas. E aí vocês podem comentar sobre. Então, a gente tem uma primeira pergunta da Vanessa, que diz assim: o filme foi lançado em tempos de ditadura militar, onde havia um ideal de modernismo conservador. A televisão representava, em certa medida, a popularização das mídias, resultando na dificuldade de manter as tradições e as culturas populares. Uma modernização que excluiu grande parte da população, um cenário marcado pela coexistência do arcaico e do moderno, da miséria e da perspectiva de progresso. Poderíamos associar esse contexto ao processo de banalização das culturas populares? Não sei se Pablo ou Luciano, se alguém tem preferência para começar a comentar. Então, Pablo, você quer começar? Então, o Luciano acabou de comentar. Desculpa, porque o som quebrou no meio quando você estava lendo a pergunta, ele quebrou no meio. Eu fiquei com um pouco de dificuldade de entender do meio para frente. Meio para frente. Tá bom, eu posso repetir. Ela tá no chat também, você consegue
tá para você também aí no seu... Não, você pode falar, sem problema. Tá bom. Então, a televisão representava, em certa medida, a popularização das mídias, resultando na dificuldade de manter as tradições e as culturas populares. Uma modernização que excluiu grande parte da população, um cenário marcado pela coexistência do arcaico e do moderno, né, desse dito moderno, da miséria e da perspectiva desse progresso. Poderíamos associar esse contexto ao processo de banalização das culturas populares? Eu acho que banalização é um termo até muito generoso, porque eu acho que talvez o termo mais que se aplicaria melhor seria desprezo mesmo, subestimação completa do que seria a cultura popular. A gente vê isso, principalmente, e é isso que me dói muito ao ver, por exemplo, o nosso cinema sendo tão pouco valorizado dentro do próprio Brasil, porque eu acho que o cinema ele tem conseguido, aliás, de um ponto de vista de tradição, e isso se mantém, conseguido reproduzir as várias culturas brasileiras, principalmente aquelas culturas que são pouquíssimo representadas pela televisão, a não ser, como ela apontou, de uma maneira exótica, né, de uma maneira em que você leva para o extremo o que seria a cultura de raiz de uma região para vender mais ou para ficar mais simples para uma novela ou para uma série. Eu acho que o cinema ele tem uma capacidade, não só nas suas ficcionalizações, mas no seu nos documentários, de retratar com maior delicadeza, com maior verossimilhança, com maior respeito e de uma maneira mais representativa essas culturas. Eu acho que sim, eu acho que o que o Bye Bye Brasil representa quando ele fala da televisão e do quão pouco representativa a televisão é em relação à cultura popular, ou em relação ao que seria a cultura das regiões em que as novelas vão fazer sucesso, né, em que você vai ter lá no sertão as pessoas reunidas em torno da TV para ver uma novela que vai falar sobre classe média ou classe média alta e ricos que moram em São Paulo. E a sua própria realidade, quando ela é registrada, e aí estou falando da tradição da novela, principalmente no período. Infelizmente, e não falo isso, não é só para deixar claro, não é por preconceito em relação às novelas brasileiras, que é um modelo cultural próprio, né, que é muito típico do Brasil e que é respeitado e tal, mas é porque realmente eu não acompanho. Então, eu não sei se isso, espero muito que isso tenha melhorado. Mas durante boa parte da minha vida, sempre que havia alguma discussão de como as novelas, por exemplo, da Globo representavam os nordestinos, a cultura nordestina, era através do estereótipo, através da caricatura. Então, quando você vê aquelas pessoas reunidas em volta da televisão para ver uma realidade, que não é uma realidade nem é brasileira da população de modo geral, é de um nicho da população. Eu acho que isso se mantém até hoje. Tem uma fala no filme que eu também acho muito interessante, quando eles estão querendo mostrar aquele papo do vendedor, quando eles estão chegando com o caminhão na cidadezinha, eles querem explicar, estivemos ausentes durante 1 ano dessa cidade, porque nós tivemos um compromisso com uma tour em São Paulo. Essa tour em São Paulo é assim, olha como nós somos importantes. Nós não estávamos aqui no Nordeste, nós estávamos em São Paulo. Né? Essa centralização do que seria a cultura ou a identidade do país dentro da esfera do poder econômico de São Paulo, que cabe, inclusive com as outras coisas que eles falam sobre como seria todo mundo sonha com a neve e tal, o filme representa isso, e eu acho que isso diz um pouco sobre o que ela está falando, sobre o que ela pergunta, que é o fato de que realmente existe uma contraposição muito grande que se mantém até hoje da maneira como a cultura de raízes, as culturas regionais não são tão representadas na mídia de massa como essa visão estereotipada de uma classe economicamente dominante, que domina os meios culturais, mas não reflete a experiência do brasileiro. Não sei se eu respondi o que ela queria exatamente, mas espero que de leve. Luciano, quer fazer alguma contribuição também? Eu tenho sérias dúvidas a respeito dessa cultura popular brasileira, o quanto que ela subsiste. Porque, de algum modo, eu acho que anteriormente ela era simplesmente deixada de lado. Hoje ela foi transformada num produto e altamente pasteurizado, agora não só pela televisão, né, que de alguma maneira se tornou algo obsoleto de certa forma, né, mas pela própria cultura urbana, em que foi, de alguma maneira,
esvaziando o modo de transmissão dessa cultura popular, que era muitas vezes por uma tradição que ela se perpetuava, né? E hoje, se a gente for pensar a cultura popular, ela está dificilmente dissociada dessas novas mídias, novos meios de contato, de comunicação, né? E, por outro lado, moldada por isso. No sentido assim, num outro sentido de buscar nos espaços das mídias digitais um lugar ao mesmo tempo de perpetuação, de resistência, mas por outro lado ela parece que perdeu em grande parte uma vitalidade, porque essa condição de resistir, de se transformar numa espécie de patrimônio, tá? Em que você tem que preservar, faz com que a forma mais vital dela de comunicação, de transferência, ela tenha sido moldada e transformada para uma outra esfera, sabe? Então, porque se eu for pensar hoje o que é banalização da cultura popular, eu poderia dizer que é música sertaneja, mas isso tem raiz na música sertaneja, na música caipira de raiz, mas aquilo ali está ligado a uma tradição, um olhar, uma vida no campo. Mas qual que é o menino da porteira hoje, vizinho ao agronegócio, a porteira do agronegócio? Ele tem esse sentido mais bucólico? Então, são perguntas que eu me faço mesmo, porque quisera eu que essa cultura ou tivesse sido banalizada, ou mesmo como o Pablo falou assim, ser renegada, entendeu? Porque renegada ainda ela parece que ela se manteria ainda de algum modo presente, existente, entende? Tá? Tem uma frase uma vez que atribuíram a Fafá de Belém, mas aí depois eu fui ver que essa frase foi falada e vem sendo constantemente recolocada de diversas formas. Foi a Elis Regina, depois eu acho que foi a Fafá de Belém mais na frente, que o Brasil está matando o Brasil. O que é essa ideia do Brasil está matando o Brasil? Esse Brasil profundo do Bye Bye Brasil, o quanto que ele subsiste ainda, e a cultura popular que está associado a ele, tá? O Brasil, por exemplo, numa música do Alceu Valença, que é trazida através das letras, seja no sotaque, na entonação, ou algumas coisas que ele traz para uma cultura urbana. Mas, e hoje? Qual que é a dimensão e a potência desse Brasil que está sendo morto, entendeu? Que eu posso pensar associado à cultura popular. E são perguntas assim que constantemente eu venho me fazendo, entende? Porque é um movimento meio autocolonizador de nós mesmos, sabe? E meio, por outro lado, predatório, e que não qualifica uma cultura popular existente, não qualificou há 30, 40, 50 anos atrás, e agora que deixou isso mais ao léu, o quanto disso subsiste ainda. Tá? Do que eu posso dizer de uma autenticidade, tá? Daquele cântico dos índios sentados em círculo, tá? Ou da mudez do motorista negro, né? Que é muito tocante ali. Ele é mudo durante o filme todo. Uhum. E a única coisa que ele tinha era a força, né? Num braço de ferro que acabou nem isso ele tendo, né? Ficou completamente desiludido, porque nem a expressão de força ele conseguiu mais sustentar. Ele tem umas coisas assim nesse filme que ele é bem tocante, e para a gente pensar mesmo assim, de que forma a projeção de futuro do nosso país ela tá desenhada no Bye Bye Brasil, e nos faz pensar, né, que essa projeção naquele período e hoje. Beleza. Muito bom, muito bom.
Eu vou juntar 2 comentários que não são exatamente perguntas, então vocês também fiquem à vontade para, enfim, comentar em cima do comentário. Um deles é da Bárbara e diz assim: passadas décadas do lançamento do filme, a miséria retratada ainda se faz presente e a dualidade progresso-miséria, arcaico-moderno, ainda são constantes ao longo do território brasileiro. O filme recorda um tempo passado que ainda se faz presente. O outro comentário é o nome do usuário, né? Então, o nome do usuário é Jupiter Skylab. Já vi no interior, ele comenta sobre a questão das TVs, né? Que o Pablo colocou. Já vi no interior aqui do Ceará locais com a TV na praça. Sem antena parabólica, não pega a TV lá. Quem não tem, assiste no vizinho ou na praça. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa em relação a esses comentários. Tem mais um comentário que eu vou, então, juntar e aí a gente vê como decorre a conversa. Do Arthur Silca. Um dos pontos que me chamou a atenção foi como a Transamazônica aparece no filme. É deixado claro a destruição que ela causou, sobretudo o impacto que ela trouxe para a vida de algumas comunidades indígenas. No final do filme, depois de alguns anos, a caravana está indo para Rondônia, onde a estrada continua em construção. Ao fim do filme, vê-se que é dedicado, entre aspas, ao povo brasileiro do século XIX. Isso me trouxe uma melancolia ao pensar que ainda continua em curso no Brasil megaprojetos que impactam a vida de comunidades tradicionais com o objetivo, imagino que seja o objetivo, de trazerem um certo avanço que nunca é alcançável e que, na maior parte, nem sequer esses projetos são concluídos. Dedicado ao povo do século XXI. É dedicado ao povo do futuro, né? Não do passado, que é mais triste ainda. Não, eu acho que a observação sobre como o Brasil retratado no filme se mantém, eu acho que uma das características importantes do cinema é isso, é de registro histórico mesmo. Eu acho que é uma falha do nosso cinema, que se faz pouco filme histórico. Quando o filme é histórico, é porque ele virou o histórico, como no caso do Bye Bye Brasil. Ele retrata um momento, que era um momento contemporâneo, da época em que ele foi feito, e que hoje a gente vê sob o prisma de ser algo de um registro histórico que a gente pode comparar com o presente. Né? Um pouco mais raro, infelizmente, é a gente fazer filmes que são filmes realmente de registro histórico. Não adianta. Tudo bem, é claro que estudar história e conhecer a história é fundamental, e o ideal seria que nós pudéssemos estudar a história e a história pudesse ser ensinada de uma maneira, não vou dizer necessariamente por livros, né? Ou, enfim, vou pensar mais moderno, através de vídeos no YouTube e tal, mas a verdade é que o cinema, a narrativa ficcionalizada, ela tem uma facilidade de alcance que é muito grande. Então, pode ser um instrumento de ensino muito grande. Tanto que uma das coisas que eu acho muito trágicas nesse sentido é o fato que, se você for perguntar para a população média, e quando eu falo população média, no sentido do espectador médio, aquele que vê cinema ocasionalmente, está acostumado a ver os filmes que passam, sei lá, na TV aberta, ou só os grandes lançamentos do cinema. Se for perguntar para esse público detalhes sobre a história, por exemplo, dos Estados Unidos, sobre a história do Brasil, eles vão saber muito mais de detalhes sobre a história dos Estados Unidos do que a história do Brasil. Eles vão saber muito mais sobre o Watergate, eles vão saber muito mais sobre a Guerra do Vietnã, sobre a Guerra Civil, do que eles vão saber sobre detalhes da nossa história. Por quê? Porque eu acho que isso é uma falha, de certa maneira, do nosso cinema. Se produz filmes históricos, mas não com a mesma regularidade. E aí eu acho que o Bye Bye Brasil acaba se tornando um filme histórico, e esse registro dele que serve de comparação é uma comparação muito importante. Quanto ao comentário do Júpiter, né? É trágico, é triste. É triste. Eu acho que o registro do impacto transamazônico na época em que o filme é feito e que a gente pode ver com maior clareza hoje, através da perspectiva histórica, e de outras como obras, como ele falou, que prometem uma modernidade que nunca chega, virou até um clichê, né, de falar que o Brasil é o país do futuro. O Brasil é sempre o país do futuro, né? Esse futuro nunca chega, porque é isso, é sempre a promessa que vai destruindo ou que vai vendendo os nossos recursos. Né? Se você não está destruindo ativamente para uma pseudo-modernização, você está vendendo os nossos recursos através de privatizações,
através de mudanças em leis no Congresso, do quanto que os estrangeiros podem explorar as nossas riquezas, e a riqueza em si, de um ponto de vista de modernização do país, nunca chega. Então, eu acho que são comentários bem pertinentes a esses feitos. Desculpa, eu fico com vontade de perguntar para todos aqui, né, e para a audiência, né, que está nos vendo, né, quem hoje tem vontade e disposição, tá, de explorar o que eu poderia entender como o Brasil profundo que está, de alguma maneira, presente no Vai Vai Brasil. Ou de encontro a essas localidades que estão presentes aí no filme, tá? E se aproximar um pouco mais do que eu posso entender de uma cultura popular ou de uma cordialidade, vamos dizer assim, no sentido de Sérgio Buarque de Holanda, do povo brasileiro, tá? Ou de um sentido de autenticidade e, ao mesmo tempo, de uma dimensão extremamente humana que a gente atribui ao Brasil e àqueles que aqui residem e ajudam a construir isso, né? Então, quem tem disposição hoje para isso, entende? Ou seja, hoje, esse Brasil, ele, de alguma maneira, ele nos acolhe, ele nos mobiliza, a não só discutir da poltrona, tá? Porque esse filme, ele nos coloca isso. É muito legal porque tem um filme nessa época que eu adoro, na verdade é um documentário, né? O Pablo talvez conheça, que é o Terceiro Milênio, do Boltanski. Eu sou apaixonado por aquele filme, porque, de verdade, ele é um documentário em que ele vai pegar como narrador um candidato, um senador que ele tinha sido senador durante a ditadura, e aí, pela primeira vez, ele vai ter que fazer campanha. Só que ele faz campanha subindo o rio Amazonas. Ele vai no barco subindo o rio Amazonas. E os dois cineastas, que era o Bodansky, eu não me lembro o nome dele, eles tomam esse personagem como esse senador, né, biônico, né, como sendo o narrador do documentário. É um documentário assim brilhante, né? Mas novamente essa disposição, né, de exploração, de aproximação do que eu posso tentar compreender de uma identidade nacional, uma cultura popular, ou de um esvaziamento, né, desse sentido de Brasil, né, que tomou, parece que, outros formatos e outros contornos, né, que é um novo enigma, de algum modo, tá? Que nos é colocado. Bom, devido ao avanço, né, da hora, a gente já está aí batendo nosso teto do nosso horário da sessão, a gente tem uma última pergunta, então, e aí, caso tiver outras perguntas no chat, a gente envia para ciência de vocês, né? Mas, infelizmente, a gente não vai conseguir responder todas aqui. Então, a última pergunta para finalizar, que eu queria passar para vocês, é da Bárbara. E é o seguinte: tendo em mente o atual contexto sociocultural brasileiro, no entender de vocês, qual que é a principal mensagem que o Bye Bye Brasil nos deixa para repensarmos Brasis? Eu acho que a ideia de que, primeiro, o Luciano falou um negócio mais no começo da fala dele, que eu achei muito, muito apropriado, porque quando ele falou que a ideia, quando ele assiste o Bye Bye Brasil, a força principal do filme com ele é uma força do afeto do filme, em relação ao afeto do filme. Eu acho isso uma observação muito, muito boa, porque, ao mesmo tempo que, como eu falei, é uma alegoria muito pertinente do Brasil e da identidade, da busca por uma identidade cultural do Brasil na época, que ainda se mantém, eu acho que a força do filme não está necessariamente nessa alegoria, mas no afeto que o filme demonstra
entre os personagens e, principalmente, entre os personagens e os espaços que eles ocupam. Né? Embora exista essa idealização do estrangeiro, do externo, com a ideia, né, da neve, ou do que lá fora é mais bonito, quando ele vai elogiar, né, para dizer a importância da personagem da Beth Faria, disse que ela foi amante de um presidente norte-americano, ou 3 presidentes norte-americanos, não, ele previu a morte de 3 presidentes, de 3 papas, me confundi, mas ela foi amante de um presidente norte-americano. Ao mesmo tempo, existe um afeto do filme que é muito claro para com o que ele retrata, o Brasil que ele retrata. E eu acho que essa é uma mensagem que, primeiro, junto com a ideia de que o Brasil são muitos Brasis e de que tem que ter espaço para isso e que a identidade do Brasil não pode ser centralizada numa ideia sudestina do que seria o Brasil, principalmente porque hoje, quando a gente fala de cinema brasileiro, o cinema nordestino, especificamente o cinema pernambucano, é um cinema que tem uma representatividade riquíssima, riquíssima. Eu acho que isso é uma das coisas que o filme mantém pertinente. Essa ideia de abraçar essas muitas identidades e a gente sair dessa nossa ideia de que o Sudeste é o centro do mundo. E, ao mesmo tempo, uma outra coisa que eu acho pertinente é esse afeto que você não apontou. Esse afeto pelo que é nosso. Esse afeto pelo que nos torna únicos, pelo que nos torna quem nós somos, o afeto pelo que nós crescemos vendo no país, e a gente tende a esquecer a beleza daquilo porque a gente se vende ao espetáculo do que é grandioso e que ocupa as telas do cinema, por exemplo. Então, esse afeto e essa ideia de abraçar todos os Brasis sem ser o sudestino, acho que são mensagens que nós poderíamos tornar como pertinentes, ver como pertinentes ainda do Bye Bye Brasil. Eu acho muito interessante, porque na hora que a gente pensa o ciclo 22, de algum modo, nós nos reencontrarmos com um debate que já foi muito mais presente e potente, que é essa questão de brasilidade. Tá? O que é o Brasil, qual a identidade brasileira, o que somos nós, o que é essa diversidade, né? E de algum modo, isso, pelo menos dentro da universidade, vem sendo recolocado através da discussão sobre neocolonialismo, o colonialismo, o novo colonialismo, ou seja, as diferentes formas de sujeição a uma determinada ordem dos países do norte, vamos dizer assim, tá? Em que sempre o Brasil ele é assumidamente, cada vez mais assumidamente, esse produtor de commodities, esse lugar aonde eu constantemente tenho uma ação e um olhar extrativista, tá? Ou seja, essa discussão, de algum modo, ela está se reapresentando, entendeu? Através desse debate dos novos colonialismos, o neocolonialismo, escambau A4. Tá? Por outro lado, seja o que for que aconteça nessa virada de ano, essa discussão ela vai estar novamente reaparecendo, entende? E ela pode tanto, vamos dizer assim, nos mobilizar, tá? Como ela pode ser algo assim que a gente se sinta absolutamente incapaz de compreender e aprendê-la. Tá? Porque se você for ver, se nós somos brasileiros também, se a gente faz parte desse todo, se a gente faz parte da tal diversidade que compõe o povo brasileiro, o olhar nosso, de algum modo, ele é bem externo a essa diversidade. Tá? Então, pensar, de alguma maneira, os Brasis e o Brasil que o Bye Bye Brasil nos coloca talvez não entendermos realmente como parte disso e o que é entendermos como parte disso. O tal do Sudeste, entende? Que ele é o radiador da cultura, ou que ele é radiador de um determinado de pensamento científico, tudo mais. Ou seja, a ordem do afeto que aparece no Bye Bye Brasil de alguma maneira, de você se tocar por aquela realidade e, de alguma maneira, você está sendo parte dela também, entende? Tá?
ok? Porque essa noção de brasilidade, o elemento que parece que está por trás é sempre essa noção da extrema diversidade, tá? De paisagens, de localidades e da população em particular, tá? Ok? Mas como que a gente se inclui dentro disso, né? Isso é uma pergunta que está começando a ser posta novamente na minha forma de entender, tá? Não sei, eu estou falando assim porque eu não consigo ou não olhar isso sem observar o horizonte que estava posto no final da década de 70 e o horizonte que está posto na década de 20 do século 21. Tá? Quais são esses horizontes perante a ideia de uma identidade nacional? Né? É bem interessante. E aí, gente do céu, é maravilhoso o cinema nessa hora, sabe? É maravilhoso. Eu vou falar disso. Aí até queria fazer um convite para o Paulo, para a Luísa, fazer um ciclo só de road movies brasileiros. Tá? Seria assim fantástico fazer um ciclo só de road movies, pegar os road movies e ver como que eles vão passeando e compondo, né? Porque essa condição nômade que é muito forte, ele é sempre aquele que consegue, às vezes ele olha de fora, mas às vezes ele é parte do trajeto também. Isso é algo muito bacana e potente, né? E é bacana a gente pensar que o cinema ele nos leva para isso e também que o cinema é uma equipe e que foram para a estrada para fazer, entendeu? E isso também é muito sedutor. Você se lançar no pó da estrada, entendeu? De alguma maneira, mesmo que sirva produzir um filme. Pode ser que eu esteja meio romântico um pouco. Tem que ir para testar, né? Colocar esse corpo na estrada aí e enfrentar essas aventuras. Então, eu vou partir para o encerramento, né? Da nossa sessão de hoje. Eu queria lembrar, que eu acabei esquecendo de comentar no começo, eu queria lembrar para quem ainda está assistindo a gente, que tem um formulário de presença que vocês podem preencher, o link está no chat. E como a gente tem 3 sessões desse módulo, quem participar de 2 ganha o certificado. Bom, então, como encerramento de mais um módulo do Urbanicidades, eu gostaria de agradecer imensamente ao trabalho dessa equipe de mulheres admiráveis que faz esse evento ser possível. A Bárbara Scudeller, a Bárbara Guazelli, a Beatriz Carvalho, a Camila Guimarães, a Lara Stivel, a Vanessa Forneck e eu, Heloísa Cizeski. E agradecer também ao Manuel pelas orientações e pelo apoio nessa jornada. O Urbanicidades é um projeto muito bacana, de muito trabalho, mas que nos propicia trocas muito enriquecedoras como essa que a gente teve aqui hoje. Agradeço ao Pablo e ao Luciano, novamente, pela presença hoje, e também a todas, todos e todes que participaram aqui com a nossa conversa, o nosso debate, a nossa sessão. A sessão de hoje, como eu falei no começo, ela encerra o primeiro módulo do Repensando Brasis, e ainda este mês, na terça-feira do dia 23, a gente vai ter a nossa primeira sessão do segundo módulo, Brasis de hoje e de amanhã, que será realizado em parceria com o Sesc São Carlos. A gente está muito feliz com o crescimento desse nosso projeto, então quero convidar a todo mundo para estar lá no Sesc São Carlos, dia 23, às 7h30, para a exibição do filme Vaidade, que é dirigido por Fabiano Maciel, que inclusive vai participar com a gente lá, vai estar presente. Então, espero todos vocês lá. Muito obrigada e boa noite.